terror, medo, angústia, dor. Será que isso é o que nos espera nos momentos finais da humanidade? João de Patmos provavelmente era João, um dos 12 apóstolos, irmão do Tiago e filho de Zebedeu. As fontes mais antigas confirmam que foi o apóstolo que escreveu o Apocalipse em sua velhice na ilha de Patmos na Grécia. O livro de Apocalipse é reconhecido como sendo de inspiração divina, mostrando várias figuras enigmáticas e previsões catastróficas do nosso fim. Antes de continuarmos, deixe aqui o seu like e se inscreva no nosso canal para ficar sempre por dentro das mais diversas curiosidades e saber o que ninguém mais sabe. João foi ensinado diretamente por Jesus quando ele estava na Terra, dando mais ênfase em seu livro de revelações. Pois, uma visão de outra pessoa que não tivesse a autoridade de um apóstolo provavelmente não seria tão bem aceita como verdade. Mas ainda assim, existem alguns questionamentos se esse João do livro de Apocalipse realmente foi o João apóstolo. A principal razão para essa dúvida é a diferença de estilo literário, linguagem e temas entre o Evangelho de João, as Epístolas de João e o livro do Apocalipse. Essas diferenças têm levado alguns a sugerir que diferentes pessoas, com o nome João, podem ter sido responsáveis por essas obras. O grego utilizado no livro do Apocalipse é considerado mais simples do que o grego usado nas outras obras atribuídas a João. Além disso, a tradição sugere que João de Patmos foi exilado na ilha de Patmos durante o governo do imperador romano Domiciano, enquanto João apóstolo pode ter vivido durante o reinado de Nero de 54 d.C. a 68 d.C. Alguns argumentam que o contexto histórico não se alinha. É importante notar que, apesar dessas questões, a tradição cristã predominante ao longo da história tem atribuído o livro do Apocalipse ao apóstolo João, então para fins didáticos vamos considerar que realmente foi. O apóstolo João era um pescador de Betsaida, lugar que ficava a oeste do mar da Galileia. Muitas pessoas conhecem João pela história de como ele conheceu Jesus, quando ele e seu irmão Tiago estavam pescando no mar da Galileia e não conseguiam puxar nenhum peixe, então Jesus apareceu e fez com que a rede enchesse de peixes. Após esse acontecimento, João e Tiago seguiram Jesus e se tornaram seus famosos apóstolos. Infelizmente, como João foi o último sobrevivente dos discípulos de Jesus, seus inimigos decidiram silenciar seu testemunho. Fazendo isso, esses inimigos pensaram que a doutrina de Cristo não se espalharia mais, já que havia um grande conflito religioso nessa época. Então, pessoas descontentes com os evangelhos pregados publicamente, enviaram João ao imperador Domiciano em 81 d.C. Depois de ouvir as acusações contra João, o imperador o lançou em um caldeirão de óleo fervente, e diz a história que nenhuma parte do seu corpo foi queimada. Após isso, o imperador desafiou João a beber veneno, mas João não foi envenenado, pois em sua mente João dizia o versículo de Marcos 16, linha 18, que diz: "Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum." Esperando então que João morresse de causas naturais, Domiciano o exila em Patmos, e lá ele fica 2 anos morando em uma caverna, entre 93 e 96 d.C. Nessa ilha, João tem a visão do fim dos tempos. É provável que as profecias descritas no Apocalipse contenham 2 possibilidades interpretativas, um elemento próximo e um distante. No primeiro caso, referindo-se a eventos da época de João, e o último elemento retratando eventos futuros. Nesse entendimento, os símbolos que tiveram referências históricas para os contemporâneos de João, também têm nos nossos dias e terão no futuro. Um bom exemplo disso é a figura da besta. Nos tempos de João, a besta poderia ser facilmente associada ao imperador Domiciano, no século XX poderia ser considerado o nazista Hitler. Atualmente, a besta poderia ser associada ao sistema político corrupto, e, no futuro, poderá haver referência a outra coisa. Os destinatários imediatos do livro do Apocalipse foram as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Os cristãos enfrentavam uma perseguição hostil naquela época por parte dos pagãos, dos judeus e do imperador. O objetivo do autor era levar encorajamento aos crentes que eram diariamente confrontados na sua fé. E é sobre isso que o livro de Apocalipse fala, da esperança cristã, do fortalecimento da fé, da vitória em meio a derrotas.
Para mostrar isso, Deus usou símbolos, animais, imagens, que hoje geram interpretações equivocadas. Para compreender melhor o Apocalipse, precisamos lê-lo à luz dos outros livros da Bíblia. Além disso, é preciso considerar o tipo de texto e o contexto no qual foi escrito para entendermos melhor o seu propósito. No começo do livro, João tem a primeira visão. A visão era do trono celestial, onde Deus está sentado, e à espera de um livro selado com 7 selos. Antigamente, selos eram usados para proteger documentos. Ninguém conseguia ler o documento sem quebrar o selo. Primeiro selo. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, apareceu um cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele tinha um arco e uma coroa e saiu para vencer. Essa figura representa o anticristo para alguns teólogos. Segundo selo, outro selo foi rompido e apareceu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro tinha uma espada e causou lutas entre as pessoas, representando a guerra. Terceiro selo. O terceiro selo foi quebrado e um cavalo preto surgiu. O cavaleiro segurava uma balança e uma voz declarou o preço alto da comida nessa época, representando a fome. Quarto selo. O quarto selo foi rompido, então veio um cavaleiro montado em um cavalo amarelo. Ele matou um quarto da população da terra de várias maneiras, e atrás dele vinha os Hades. Esse cavaleiro era a morte. Quinto selo. Quando o quinto selo foi aberto, João viu as almas de pessoas mortas por causa do Evangelho. Os mártires perguntavam a Deus quando ele iria fazer justiça. Cada um recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem mais um pouco, porque ainda havia mais alguns cristãos que iriam ser mortos por sua fé. Sexto selo. Um grande terremoto abalou a terra quando o sexto selo foi aberto. O sol escureceu, a lua ficou vermelha, estrelas caíram do céu e montanhas e ilhas se moveram. No meio dessa confusão, todas as pessoas na terra se esconderam. Eles gritavam pela morte, porque a devastação era terrível. Entre o sexto e o sétimo selo, há um intervalo durante o qual João vê a visão dos 144.000 selados e uma multidão de redimidos diante do trono de Deus. O selo na testa das pessoas representava a proteção vinda dos céus. Sétimo selo. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, durante meia hora houve silêncio no céu. 7 anjos receberam trombetas e outro anjo colocou um incensário com as orações dos santos junto do altar. O anjo encheu o incensário com fogo e o lançou sobre a terra. Houve outro terremoto, trovões, relâmpagos e vozes. Mas, me mostre, outras visões são reveladas à medida que os anjos tocam trombetas, desencadeando juízos divinos e eventos catastróficos, certo? Então, fale sobre as mais importantes. A representação da mulher grávida e o dragão. João vê uma mulher grávida vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher representa a Igreja de Deus. Um grande dragão vermelho, identificado como Satanás, está diante dela, esperando devorar seu filho assim que ele nascer. O filho, que representa Jesus Cristo, é arrebatado para o céu e a mulher foge para o deserto. O dragão, furioso, persegue a mulher, mas ela é protegida por Deus. O dragão tenta afogar a mulher com um rio, mas a terra ajuda, engolindo a água. Isso simboliza a proteção divina em meio à perseguição. A representação da guerra no céu. Houve uma guerra no céu entre Arcanjo Miguel e o dragão. O dragão é lançado à terra, simbolizando a expulsão de Satanás do céu. A besta do mar. João vê uma besta emergindo do mar, simbolizando um poder maligno e opressor. Essa besta recebe autoridade e poder do dragão. As pessoas adoram a besta, e ela blasfema contra Deus. A besta da terra. João vê outra besta, surgindo da terra, conhecida como a falsa profetisa ou falso profeta. Ela realiza milagres e engana as pessoas para adorarem a primeira besta. Essa besta introduz a marca com o número 666. Aqueles que não têm a marca enfrentam perseguição. Após essas visões, o capítulo 20 de Apocalipse, principalmente os versículos de 1 a 10, geram bastante controvérsia interpretativa. Nesse trecho, faz-se menção do milênio, período de tempo, literal ou não, em que Cristo reina e Satanás será preso, impossibilitado de enganar as nações.
Acerca dessa tese, existem 3 posicionamentos: que o reino de Deus será definitivo, que a segunda vinda de Jesus será antes do milênio e que a segunda vinda de Jesus será depois do milênio. Outro evento importante na Bíblia é a Grande Tribulação. A Grande Tribulação é um período de tempo, indeterminado, que antecederá a segunda vinda de Cristo. Esse período terrível da história é mencionado em Apocalipse e noutros livros da Bíblia, como no livro de Mateus. Esse tempo de tragédia será marcado por guerras, fomes, terremotos, esfriamento do amor, aparecimento de falsos profetas e falsos cristos, perseguição aos cristãos e imposição de grande sofrimento. Existem muitas teorias de como se daria o arrebatamento da igreja nos tempos finais, se seria em meio à grande tribulação, durante ou no final, havendo discussões teológicas sobre. O que você acha desse assunto? Compartilhe com a gente a sua opinião. E para continuar nos acompanhando, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, confira nossos vídeos anteriores. Esperamos você no próximo vídeo.